que acontece quando uma pessoa muito branca vai para San Andrés, na Colômbia? Isso. Sem protetor, né, no caso. Sem protetor, no caso, igual a Juliana falou. Mas o papo aqui é o seguinte: dá pra perder dinheiro e todo o seu dinheiro investindo em algum tipo de empresa? Claro que sim, eu vou te mostrar aqui como eu acabei perdendo meu dinheiro investindo em empresa, que teve inclusive alguns investidores vindo falar comigo para começar um processo coletivo contra essa empresa. Primeiro de tudo, é importante ressaltar que você não tem que replicar o que eu falo aqui, até porque, veja que nesse caso eu perdi dinheiro. E esse canal aqui, ele é feito para ser honesto, para ser verdadeiro, para você entender como realmente funciona o mundo dos investimentos. Mas para isso eu preciso te introduzir uma modalidade de investimento nova que eu nunca falei aqui no canal. Startup não listada na bolsa. Sim, dá para você investir em startup não listada na bolsa ou em qualquer outra empresa. Basicamente você firma um contrato, paga por um pedaço daquela empresa e você vira dono daquele pedaço da empresa que você comprou. A única diferença é que essa parte contratual ela é firmada pela B3, né, pela bolsa, quando você investe em alguma empresa da bolsa. Mas se não tem esse intermediário aí no meio, você vai fazer por conta própria ou você vai ter um intermediário no meio, que foi o meu caso aqui. Existe uma plataforma aqui no Brasil que tem um foco em investir em startup. O nome dela é Start Me Up ou SMU. SMU é mais comum você encontrar. E ela faz investimentos por intermediação de crowdfunding, que é um investimento coletivo, basicamente. É quase como um fundo, sabe? Então, as empresas, geralmente startups, elas buscam a SMU para fazer esse aporte de investimento inicial. É quase como um investidor anjo, que para quem não sabe, é aquele investidor que está comprando a empresa na planta, só que de forma coletiva, com um monte de gente iniciando. A grande vantagem, geralmente essas startups costumam subir muito de valor. A desvantagem é que o risco de ir a zero é bem real, como vocês estão vendo aí agora, com a empresa que eu investi. Como que funciona mais ou menos? Digamos que eu tenho a empresa, vou pedir uma valoração, né, um valuation, que a gente chama aqui, da minha empresa. Quanto que ela vale para o mercado? Minha empresa vale, sei lá, 10 milhões de reais. É comum em startups, principalmente startups iniciantes. Então imagina uma startup como um Nubank da vida, que nem é mais startup, né? Aí dentro desses 10 milhões, eu falo assim, eu quero vender, por exemplo, 10% da minha empresa para esses investidores. Então 10% de 10 milhões, para você que é bom em matemática, é 1 milhão. Geralmente é aí que entra o investidor anjo, ele vai lá e aporta 1 milhão e fica com 10% da empresa ou mais, depende muito de cada caso. Só que nesse caso, eles pegam várias pessoas que investem ali 1.000, 3.000, 5.000 reais para fazer um investimento coletivo. E geralmente esse investimento coletivo também é muito bom por causa da comunidade que se cria acerca daquela empresa. No caso, por exemplo, da empresa que eu investi, o nome dela era Apetite, que é de app, né? E apetite para fazer essa brincadeira, mas pede iFood, só que mais gourmet. Então, mais focado em comidas de alta gastronomia, chefes renomados, essas coisas. Talvez por isso que não deu certo, né? Um nicho muito específico, mesmo eu gostando muito de empresas de nicho. Então, você faz esses tipos de aporte pequeno, de 1.000, 3.000 e 5.000, que é geralmente, até 10.000, né? Que é geralmente que é pedido ali na plataforma. Pequeno em comparativo a um investimento em startup. Investimento no estilo anjo, mas ele é bem relevante para a maioria das pessoas. Tanto que, se você entende um pouco de investimentos, você vai perceber, pelo que eu já venho falar daqui, que você não pode dedicar muito mais que 10% de tudo que você tem para esses investimentos de alto risco. Então existe ali o valor mínimo e existe um contrato atrelado a isso também dentro da própria SMU. Então, às vezes esse contrato indica que você é obrigado a sair no exit, né? Quando eles querem comprar de novo aquela parte que foi vendida por intermédio desse investimento de crowdfunding. Então, comprei os 3.000 reais, agora vale, sei lá, 10.000. Eu quero manter esse investimento, não pode, porque tem um contrato assinado onde você vai ter que receber esses 10.000. Também, na maioria dos contratos da SMU, não tem um tempo para o exit, para a devolução, para a saída desse investimento, né? Mas se eu quiser o meu dinheiro de volta, infelizmente você não vai pegar seu dinheiro de volta, porque você não tem uma previsão de saída. Você sabendo disso, já fica mais fácil você saber se você vai investir ou não nesse tipo de empresa. Investindo nesse tipo de empresa é como se você tivesse mais ou menos um 0,3% dessa empresa. Agora, se você investe na empresa da bolsa, se você comprar uma ação dela, ou um lote de ação, que são 100 ações, você vai ter um valor muito menor, 0,0003%. Mas para mim, zerar essa grana que eu investi foi algo que eu previ. Não que eu tenha prevido
perder dinheiro, mas eu previ a possibilidade de perder dinheiro. Estava dentro dos meus 10% de alto risco que eu falei, também conhecido como bagaceira, que as pessoas que estão acompanhando a minha carteira de investimentos estão mais familiarizados com esse termo. E aí, de repente, eu recebo uma mensagem lá no meu LinkedIn, onde um menino falou: oi, você também investiu na Apetite e tal? Ó, não tô acreditando nessa empresa, eu acho que ela nem faliu, ela só quis pegar o nosso dinheiro e sumir. Mas aí eu percebi que o cara só tava com raiva porque ele tinha perdido boa parte da grana que ele tinha juntado a vida toda. Inclusive, essa modalidade de investimento, se você não é um investidor qualificado, você só pode investir até 10 mil reais de todo o seu patrimônio, justamente pelo grau de risco que ela tem. Mas esse cara, meio frustrado, eu acabei falando a verdade pra ele, joguei a real. Esse tipo de investimento é um tipo de investimento que tem esse tipo de risco. Inclusive, quando você deu lá o aceite e concordo, você deveria ter lido, mas tá escrito que você pode perder todo o seu dinheiro, que a empresa pode vir a falir, que não tem saída definida, né? Saída definida seria quando esse dinheiro vai vir para você de volta com os juros da correção. Então, tava tudo com contrato batido, como a gente fala no bom português. Mas o cara continuou frustrado, falou que ia procurar os direitos dele. Eu falei: tá bom, vai lá, vê o que você consegue. Mas para 3 mil reais, provavelmente você vai gastar uns 1.800 só com advogado, ou até um pouco mais, para no final, talvez, e muito provavelmente você nem ganhar, porque você assinou um contrato dizendo que aquilo poderia acontecer. Ou pode até ganhar, né? Você pode encontrar algumas brechas contratuais aí. Enfim, coisa muito mais de advogado do que de investidor aqui, não que eu seja advogado. Então presta bastante atenção, principalmente quando você for investir em coisas mais arriscadas. Não coloque todo o seu patrimônio, não coloque todos os ovos na mesma cesta, pensando que, já que é mais arriscado, dá pra ganhar mais dinheiro, vou pôr tudo. Porque a maioria das pessoas pensam assim. E esse vídeo que tá aparecendo pra você aqui, eu mostro como é minha trajetória de investidor. Como que eu faço, como que eu penso, como é a minha linha de raciocínio na hora de investir. Lá eu explico como é distribuída a minha carteira de investimentos.